Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós vamos também repercutir partes de apresentações que foram feitas durante o seminário que fizemos na PUC São Paulo, em 1º de junho. Como já falamos no vídeo passado, esse é um evento que foi realizado em parceria do nosso INCT com o Centro de Investigações sobre a América do Norte, o CISAM, da Universidade Nacional Autônoma do México. O vídeo de hoje é sobre política financeira internacional, crises bancárias e impactos na estabilidade do sistema financeiro dos Estados Unidos. Nós começamos destacando alguns trechos da apresentação do professor, doutor em economia, professor Jaime César Coelho, da Universidade Federal de Santa Catarina e membro do nosso INCT. O professor Jaime abordou o tema do poder financeiro e monetário dos Estados Unidos no atual momento, em que se percebe uma crise, uma desordem e mudanças da ordem internacional contemporânea, que, como ele mesmo destacou, é produto de um longo processo de construção, é produto de duas grandes guerras e que resultou em uma estrutura robusta, muito robusta, de governança global pós-Segunda Guerra Mundial. Para ele, e não só para ele, porque há especialistas de instituições multilaterais como o FMI que nos fazem refletir exatamente sobre isso, ou seja, que há um processo de transformação em curso, cujos contornos estruturais nos levam a pensar em uma ordem em transição. E ele, o professor Jaime, destaca o contexto dessa transição, nos lembrando da atual tensão geopolítica com a escalada da guerra na Ucrânia, né, que a gente tem visto, também do retorno da estagflação, que é, na verdade, o retorno de um fenômeno, como ele bem lembrou, que emergiu num período de transição de regime que foi na década de 70. Ele também lembra da questão ambiental e que tem impactos em todos os elementos constitutivos da economia política global, né? Ele fala ainda do aumento das desigualdades. Fundamentalmente, o professor Jaime chama a nossa atenção dizendo que a moeda e a institucionalidade são chaves para a gente compreender o poder dos Estados Unidos, porque no caso da moeda, ela permite que os custos de transação dos Estados Unidos sejam menores quando a gente compara com os custos que recaem sobre os outros países, né? Essa moeda, ela permite aos Estados Unidos o que ele chama de maior economia de dívida do mundo, um crescimento contínuo a um custo ridículo, né? E ainda permite aos Estados Unidos exercer uma macroeconomia do poder no âmbito internacional por meio da exportação de ajustes na sua política monetária e da dependência externa criada em relação ao dólar. E depois a gente destaca os trechos, alguns trechos da fala da professora Cláudia Maia, que é doutora em economia pela UNAM, mestre em economia pela Universidade do Missouri, Estados Unidos, e mestre em finanças pela UNAM. Atualmente, a professora Cláudia, além de lecionar na UNAM, ela também trabalha como pesquisadora no CISAM. E então, a professora Cláudia trouxe aqui para a gente o tema das recentes crises bancárias nos Estados Unidos, ou mais especificamente das recentes quebras de bancos nos Estados Unidos, né, como o Silicon Valley Bank, o First Republic, o Signature Bank e o Silvergate. A professora Cláudia também destacou os elementos que configuram o pano de fundo dessas quebras, como os processos inflacionários que estão muito ligados às tensões geopolíticas e aos efeitos da pandemia. E ela também citou as medidas tomadas pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, com o aumento da taxa de juros de perto de 0 para acima de 5%, né? Ela falou ainda dos já muito manjados fatores que alimentam as crises financeiras, ou seja, a falta de regulamentação e a falta de adequada supervisão sobre as instituições bancárias e as instituições financeiras não bancárias, que, na verdade, possui hoje um tremendo percentual dos ativos financeiros do sistema global. E ela ainda citou o uso e abuso, vamos dizer assim, das inovações financeiras e os alarmantes riscos assumidos, e isso tudo sem contar os balanços que não refletem exatamente o grau de endividamento e de valorização real dos ativos. E, por fim, ela citou a disparada do uso e comercialização de criptomoedas e de serviços financeiros em plataformas digitais, né? Tudo isso formando o pano de fundo dessas quebras. E como a gente viu,
o Banco do Vale do Silício, ele sofreu uma rápida corrida bancária, mas ele também teve um pronto resgate, né, que foi conferido aos depositantes, aos correntistas. O banco operava sob regras mais brandas e sob menos restrições do que os bancos maiores, né? E essa regulamentação mais suave, vamos dizer assim, ela foi conseguida após um tremendo de um lobby, e foi muito bem sucedido, né, em 2018 com o governo Trump. Toda aquela discussão que a gente já ouve, já ouviu, né, já testemunhou no pós-crise de 2007 e 2008, parece não ter servido muito de lição, né? O tal Banco do Vale do Silício acabou sendo considerado pequeno demais para causar qualquer grande dano, mas no final das contas a gente percebeu que não era bem assim, né? Ou seja, o impacto dele foi sistêmico de fato. E como deu no jornal The Washington Post, na verdade, o volume de resgate do tal banco lá do Vale do Silício não foi muito menor do que o resgate do Washington Mutual, que faliu, um banco também que faliu durante o colapso de 2008 e foi adquirido pelo JP Morgan Chase. E aí, nesses casos, há uma mistura de socorro público e de entrada dos grandes bancos adquirentes para garantir aí os resgates. Daí a gente acaba testemunhando uma espécie de socialização dos prejuízos, né? Porque é o poder público que vai arcar, e também os bancos adquirentes aí, que já são grandes, se tornando ainda maiores. Agora, o que é interessante notar nesse caso é que os depositantes do Banco do Vale do Silício, eles eram empresas de tecnologia, empresas muito ricas e propensas a correr altos riscos, assim como os executivos do banco, ou seja, uma receita, né, que acabou dando no que deu. E aquela pergunta, né, que a gente fica com ela atrás da orelha, se regras mais rígidas tivessem sido mantidas para os bancos menores, isso poderia ter evitado mais essas quebras, né? Ou como nos convida a refletir a professora Cláudia Maia, essas regras, desculpa, essas quebras recentes, né, elas são um problema de setor, um problema determinado, um problema regional, ou seria o início de uma outra grande crise financeira? Essa é a pergunta que a professora deixa para a gente. Então, vamos ouvir os professores, né? O professor Jaime e a professora Cláudia Maia. A ordem atual ela é o produto de um longo processo de construção, né? A gente sabe, desde o século XIX, que marca a ultrapassagem da economia dos Estados Unidos sobre a economia da Grã-Bretanha. Ela é o produto de duas grandes guerras, né? E da construção que resultam na construção de um processo de governança internacional, né? No pós-45. Bom, essa ordem ela é constituída pelo poder americano e em quais dimensões? Cultural, né, na dimensão cultural, claramente, das máquinas, na dimensão das máquinas de produção de riqueza, das armas e da moeda, né? Então, se a gente pensar o seguinte, sem a liderança na produção, e vale pensar isso para pensar a China hoje, né? Sem a liderança na produção seria impossível chegar-se ao poder no plano cultural. Sem a exportação de seu padrão de consumo, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não teriam como se estabelecer em termos de liderança cultural. Sem as armas, não teriam capacidade de proteger os interesses de seus capitalistas offshore. Sem a moeda, não poderiam se tornar, por tanto tempo, o que se tornaram. A maior economia de dívida do mundo, o fiel depositário da riqueza do planetário. E é isso um conceito que a gente tem que ter muito claramente. O capitalismo é uma economia de antecipação de mais-valia. O capitalismo é uma economia que busca incessantemente a aceleração ou o aumento da velocidade da produção, mas sobretudo também da realização dessa mercadoria. E a moeda é parte constitutiva disso, né? Pois bem, a moeda ela é um fator chave para a compreensão do poder estadunidense, porque ela permite, ela, a moeda, enquanto instrumento, que os custos de transação dos Estados Unidos sejam menores do que dos outros países, permite aos Estados Unidos um crescimento crescente a um custo irrisório,
quer dizer, um crescimento baseado no endividamento crescente a um custo irrisório, permite aos Estados Unidos, né, exercer uma macroeconomia do poder em termos internacionais, por meio da exportação de ajustes, através da transmissão de sua política monetária, que aumenta ou diminui a liquidez internacional conforme as necessidades de ajuste fiscal monetário do emissor. Ao mesmo tempo, né, deter a moeda internacional cria um sistema de dependência externa em relação ao dólar, para os países liquidarem seus compromissos internacionais. E, por fim, o status emissor da moeda, né, cujo capital simbólico não é mensurável, mas é perceptível. Ao lado da moeda, é sempre bom lembrar que a gente tem uma institucionalidade. É o que a gente chama de arquitetura financeira internacional, que cumpre um papel de destaque na conformação do poder. Por meio do controle sobre o mercado financeiro mais profundo e diversificado, os Estados Unidos têm a vantagem competitiva inigualável na competição por capitais líquidos e induzem, a seu tempo, o resto do mundo à desregulamentação, quando assim procedem, e como a gente viu desde os anos 1970, cujas consequências nós vimos sentindo pelas inúmeras crises financeiras e recorrências de crises financeiras, desde os anos 1980 em diante, pegou também o Credit Suisse. Né? Ao mesmo tempo em que dominam, né, ao mesmo tempo esse poder institucional, ele se intensifica na era da tecnologia da informação, porque os Estados Unidos dominam, né, o que a gente chama de infraestrutura de transmissão de dados, com forte impacto nos fluxos de pagamentos globais. A infraestrutura pode ser vista, por exemplo, já foi mencionado aqui, no caso do Sistema Mundial de Transmissão de Dados, né, que é o SWIFT, né, que é um sistema criado em 1973 por 292 bancos, né, que é um sistema de transmissão de dados para efetivação de pagamentos que, embora sendo privado, né, com sede em Genebra, né, tem o controle do poder dos Estados Unidos. Né? Isso se exerce através daquilo que a gente também verifica em instituições multilaterais de caráter representativo, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Ou seja, né, você tem um poder que se transmite através dos assentos. Né? E os Estados Unidos têm 2 votos, junto com mais 4 países, dentre os quais a Suíça, mas basicamente são os Estados Unidos, e o restante são países que fazem parte do mecanismo de poder americano. É o que a gente viu agora recentemente com a utilização das sanções contra a Rússia, em que a Rússia foi banida do sistema SWIFT. O mesmo já havia acontecido com o Irã em 2012, embora o Irã tenha voltado em 2016. Bom, a combinação do controle da moeda internacional com o controle das instituições financeiras multilaterais, aí eu estou falando do Banco Mundial, né, do Fundo Monetário Internacional, da governança criada a partir da Segunda Guerra Mundial, bem como das instituições privadas de governança financeira internacional e dos principais bancos privados e dos principais fundos, né, de investimento internacionais, permitem que o governo dos Estados Unidos possa exercer o poder dissuasório, tanto o poder dissuasório, como coercitivo no âmbito financeiro, transformando a moeda numa arma e as finanças, né, a moeda e as finanças em armas poderosas. Né? É o que se tem falado na linguagem anglo-saxã de weaponizing currency, né? Mas, de um modo tradicional, é a capacidade do Estado em fazer das finanças instrumento de política externa, de fazer da moeda um instrumento de política externa. Prosseguindo, né?
O que a gente está assistindo? A intensificação da dinâmica conflitiva de uma ordem que tem um aumento da rivalidade interestatal e, ao mesmo tempo, né, que tem um aumento da rivalidade intercapitalista num momento de intensa concentração e centralização do capital. Então, a dinâmica conflitiva que se intensifica com a guerra na Ucrânia, ela se dá num contexto de acirramento da rivalidade internacional que remonta à crise de 2008. Embora a crise não tenha produzido de imediato uma alteração, a crise de 2008 não tenha produzido de imediato uma alteração substantiva na composição das reservas internacionais e no papel do dólar como principal ativo monetário internacional, a desconfiança na capacidade da liderança dos Estados Unidos gerou uma alteração no comportamento dos atores relevantes no sistema internacional. Prova disso foi, depois de 2008, o incremento das relações entre os países emergentes, como Brasil, Rússia e Índia, que, aliando-se à China, promoveram a iniciativa de criação do novo Banco de Desenvolvimento e do Fundo de Contingenciamento. Bom, essa inovação também se deu num contexto de crescente pressão dos países emergentes em direção a uma reforma das instituições financeiras multilaterais, que ocorreram, embora de um modo mais tímido do que o desejado por esses países, né? No mesmo sentido, né, de alterações desses padrões relacionais a partir desse elemento disruptivo de 2008, a China muda o tom da sua política externa e passa a ter um papel muito mais ativo na construção de acordos bilaterais e no lançamento de uma estratégia de âmbito global, a nova Rota da Seda. Por seu turno, a Rússia começaria a sofrer sanções desde 2014, quando reage a um processo longo e incremental de avanço da OTAN, né, em direção às suas fronteiras. E em 2014, quando faz a anexação da Crimeia, ela passa a sofrer um conjunto de sanções por parte dos Estados Unidos, de seus aliados, o que leva a uma intensificação, aí pensando na questão financeira e monetária, das relações entre China e das relações entre Rússia e China, né, que vai resultar num aumento dos fluxos de pagamento através do mecanismo de swap cambial entre o yuan e o rublo, né? Em 2017, os Estados Unidos elevam o nível da rivalidade, né, quando, sob o governo Trump, são erguidas várias barreiras tarifárias contra a China. Começava aí uma guinada na política externa dos Estados Unidos em direção ao que viria a ser chamado, ou ao que se está chamando, de desglobalização, né? Eu falo em guinada no sentido de um processo longo que partiu dos Estados Unidos, que é o processo de globalização, e que, em determinado momento, a partir do momento em que há uma competição que se acirra e coloca, né, em risco o domínio sobre a economia política global, os Estados Unidos começam a fazer um processo de desconstrução dessa globalização, né? Então, assim, alicerce da globalização, as cadeias globais de valor passam a ser repensadas, abrindo-se espaço para deslocalização do capital num movimento guiado por decisões políticas de corte neomercantilista por parte dos Estados Unidos. É o que está se chamando hoje de um movimento de nearshore, né, ou de volta, né, de controle sobre o espaço da produção, e isso implicaria uma mudança do ponto de vista espacial, efetivamente, geográfico, né, de aproximação dessa produção como um controle vinculado à questão da segurança e do poder. Nada, contudo, no curto prazo, parece ter afetado o poder do dólar, né, que reina absoluto. Eu poderia aqui mostrar para vocês
quadros, né, do FMI, que mostram a participação relativa, por exemplo, do dólar, como bastante estável, né, na composição das reservas internacionais, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, seria um erro pensar que as ações unilaterais dos Estados Unidos e de seus aliados, ao confiscar reservas russas e tentar retaliar os países que fizerem negócios com a Rússia ou o Irã, ou outro país sancionado, não terão efeitos de médio e longo prazo. Eu acredito concretamente que os efeitos já se fazem sentir. Embora, do ponto de vista da mensuração quantitativa, né, isso ainda não esteja suficientemente relatado, né? Eu penso, faço uma observação aqui metodológica, né? Eu ontem mesmo lia um artigo muito bom, um working paper do Fundo Monetário Internacional que trata sobre as compensações cross-border, os fluxos transfronteiriços monetários, né? Mas um eixo fundamental metodológico do paper é a transação intra-SWIFT. Né? E essas transações já não captam, né, esse indicador já não capta a totalidade de transações e mecanismos de compensação que estão evoluindo e vem evoluindo recentemente de uma forma muito rápida. Pois bem, a moeda internacional, aí vem uma questão da hipótese que eu trabalho, né? Ela é uma construção estatal, por um lado, porém é de mercado, por outro lado, e que se afirma por uma série de fatores. Vamos lá. O primeiro deles é a supremacia econômica do emissor. O segundo, a liderança Sintetiza, política. Jânio. Sim, para finalizar. Segundo, a liderança política que se sustenta paralelamente ao poderio militar, né? Enfim, terceiro, né? Que é um aspecto fundamental, é a criação de rede que se consubstanciam, expressando os fluxos nas diversas formas de interação econômica que a gente tem. Todos esses elementos mostram alterações constitutivas, né? Seja pelo empoderamento da economia chinesa, seja pela incapacidade progressiva que os Estados Unidos têm de impor um sistema de controle sobre o financiamento da economia global, e aí eu cito, por exemplo, o caso da África, que nesse momento aparece como um espaço de disputa entre as instituições tradicionais, né, que lidam com a questão do débito, que se aprofundou a partir da pandemia, né, e o financial statecraft crescente da China, mas poderia citar também os inúmeros arranjos e formas ou pelo menos intencionalmente, que vem aparecendo nas discussões internacionais, de sistemas de compensação que não utilizem o dólar, portanto, que não utilizem, podem implicar na desdolarização. E para finalizar, né, mudanças na hegemonia da moeda são lentas. Elas começam por alterações no plano comercial, de liquidação, compensação comercial, depois do país emissor perder progressivamente participação no comércio mundial, o que, por sua vez, reflete alterações na distribuição espacial em termos de criação de valor. Pouco a pouco, alterações passam a ser feitas em termos de precificação da moeda como equivalente e, por fim, da moeda enquanto ativo e reserva de valor. Eu não tratei aqui propositadamente, a Aline fez isso, sobre a questão das mudanças tecnológicas que afetam a forma dinheiro, que é um fator certamente relevante no tratamento do futuro da moeda westphaliana, mas que deve merecer tratamento especial em termos metodológicos. De qualquer maneira, para finalizar, mesmo não desconsiderando os impactos tecnológicos na transfiguração da riqueza e na sua expressão na forma dinheiro, parece-me que o mais apropriado seja subordinar essa variável à dinâmica estrutural do sistema mundo, que se dá ainda na dialética entre a unidade estruturante Estado Nacional e a rivalidade do capital
crescente, a rivalidade crescente do capital transnacional. Então, com isso finalizo e agradeço o espaço que me foi concedido. Los objetivos principales de esta presentación, el primero es explorar las condiciones de las recientes quiebras bancarias en Estados Unidos. El segundo objetivo es estudiar los efectos de las quiebras en la estabilidad del sistema financiero internacional y propiamente el sistema financiero estadounidense. Tenemos que durante el mes de marzo pasado se presentaron varias quiebras bancarias de instituciones de mediano tamaño, entre las que se destacan Silicon Valley, el 15º banco más grande de Estados Unidos, con activos de alrededor de 209 mil millones de dólares aproximadamente. Esto no lo hace un banco tan pequeño, lo hace un banco relativamente grande. Este banco mantenía profundos vínculos con la industria de alta tecnología. Los otros bancos que quebraron y de menor tamaño fueron Signature Bank y Silvergate. Estos bancos eran algunos de los bancos más grandes relacionados con las industrias criptográficas más grandes del mundo. Y por último, Ethereum y First Republic también tenían relación con el sector criptográfico. Es decir, el proceso de criptomonedas y de las nuevas tecnologías están muy involucrados en las actividades de los bancos estadounidenses. No solamente en el financiamiento, a estas actividades, pero también en la especulación con estas actividades. ¿Cuál es el contexto en el que se dan estas quiebras? Pues primero tenemos una problemática geográfica, geopolítica importante, el surgimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania ya un año, y tenemos las secuelas de la pandemia. Es decir, el mundo en general venía de una crisis sanitaria, una crisis geopolítica, y también una crisis posiblemente económica, muy vista con las caídas de los productos, con la caída del Producto Interno Bruto de las principales economías en el año 2021. Tenemos también como parte de la salida de la crisis sanitaria, este proceso inflacionario que no cede. Este proceso inflacionario no solamente ha sido propio de la economía estadounidense, sino se ha extendido en todas partes del mundo, para lo que los países han tenido que aplicar políticas monetarias restrictivas. En particular, la reversión de la política monetaria en Estados Unidos ha sido significativa y responsable en buena medida de estas quiebras, al pasar de una tasa de interés prácticamente cero después del 2009 hasta hace un año, alcanzando tasas de 5.25 aproximadamente. También tenemos que la falta de regulación y supervisión de las actividades bancarias y no bancarias por parte de las instituciones financieras no bancarias o del shadow bank han sido en buena medida también responsables de las quiebras. El otro contexto o el otro punto importante es la creciente utilización de innovaciones financieras y asunción del riesgo, ¿no? Como el creciente uso y diseño de criptomonedas y la utilización de plataformas financieras ha sido exponencial. Particularmente este tipo de tecnologías tuvieron un auge importante durante el encierro, durante la pandemia, y pues el valor accionario de las empresas criptográficas creció exponencialmente, como lo veremos en una gráfica más adelante. Y también, finalmente, tenemos que grandes volúmenes de activos en los bancos, dentro del balance de los bancos, no estaban asegurados, ¿no? Estos activos han estado por largo tiempo
y han representado o han sufrido una desvalorización constante con las subidas de las tasas de interés. Este punto es muy importante porque podremos entender hacia dónde vamos en relación a la inestabilidad financiera. Tenemos que recordar que en 1999, en particular en Estados Unidos, las barreras al alcance geográfico y al alcance de las actividades permitieron la eliminación gradual con el establecimiento de la Ley de Modernización de Servicios Financieros, que derogó las restricciones de la Ley Glass-Steagall, que mantenían un sistema financiero muy, muy regulado, muy controlado y doméstico. Pero esta situación cambia a partir del 99, bueno, ya se venía dando una desregulación paulatina, pero esta dinámica al interior del sistema financiero estadounidense cambia. Esta desregulación llevó a la constitución de grandes conglomerados financieros que incluyen diferentes tipos de servicios, instrumentos y mercados muy interconectados como parte de la globalización financiera. Esta concentración del sector bancario en la actualidad nos muestra que los 20 mayores bancos de Estados Unidos reúnen casi el 75% del sistema bancario. Es decir, prácticamente entre los 10 bancos más grandes de Estados Unidos controlan y poseen la mayor parte de los activos y controlan la actividad financiera en los Estados Unidos. Los 4 bancos más grandes estadounidenses tienen más de $1 billón en activos cada uno. Aquí este cuadro nos muestra cómo los balances, el total de activos de los 4 o 5 bancos obviamente sobrepasa el $1 billón, ¿no? Lo que los hace estructuralmente importantes para la economía estadounidense, y no solamente de estos 4, yo creo que los 15, 16 bancos más grandes de Estados Unidos son significativamente importantes para quebrar too big to fail, por lo que constantemente hay que estar rescatándolos cuando alguno de estos quiebra, porque afectaría completamente al resto del sistema financiero estadounidense por la gran interconexión. Este otro cuadro también nos muestra cómo las actividades fuera de balance, particularmente en este caso el ejemplo son los derivados, han crecido o se han mantenido en un nivel tan alto tal como lo fue antes de la crisis financiera del 2007-2008. Hay que recordar que todas las actividades con derivados fueron en buena medida las responsables de la crisis, pues esta actividad continúa vigente entre los principales bancos estadounidenses, ¿no? Y que sobrepasan por mucho los activos digamos, supervisados, los activos de los bancos supervisados. Un ejemplo, JP Morgan tiene en activos alrededor de 2.6 billones, mientras que en derivados o en su cuenta fuera de balance tienen 47.8 billones, o sea, casi 20 veces más que los activos supervisados o los que son contabilizados en los bancos, ¿no? Y obviamente todas las operaciones fuera de balance son operaciones mucho más riesgosas, ¿no? Y que implican pues un constante riesgo para el resto del sistema. Tenemos que ver también que las interconexiones entre todo el sistema financiero, particularmente los bancos, tienen una responsabilidad importante en el caso de que una crisis bancaria se transmitiera al resto del sistema, ¿no? Que ocasionara más quiebras en el sistema. Vamos a ver que durante las últimas 2 décadas las políticas gubernamentales en los Estados Unidos alentaron la consolidación y la conglomeración dentro de la industria de servicios financieros, dando como resultado la conformación de los grandes bancos. Y esto, en este sentido, la regulación estadounidense ha sido responsable de esto.
pues alentó las fusiones y las adquisiciones y dejó conformar estos grandes bancos. Y también fue a través de la desregulación y la consolidación que estos megabancos persiguieron posiciones dominantes en los mercados de capital. Su gran concentración de poder económico se derivó de su capacidad para obtener capital de fuentes externas del negocio bancario, buscando financiamiento a través de las instituciones financieras no bancarias, quienes actualmente poseen el 50% de los activos del sistema global y en buena medida son los que proveen de liquidez al sistema. Es decir, los bancos han buscado financiamiento a través de las actividades fuera de balance o a las actividades de shadow bank, que son los que principalmente proveen de liquidez al sistema en su conjunto a través de innovaciones financieras particulares y a través de la actividad de titulación o securitización. Entonces, esto prácticamente es la dinámica actual de todos los bancos estadounidenses grandes y pequeños. Obviamente, el porcentaje o el volumen que manejan de este tipo de financiamiento pues varía dependiendo el tamaño del banco. De esta manera, el riesgo sistémico está directamente relacionado con la interconexión de las instituciones financieras más grandes y pequeñas. Estas interconexiones fueron el resultado de las operaciones cruzadas de endeudamiento y préstamos entre bancos para financiar sus posiciones. A raíz de la crisis del 2007-2008 se dispara el uso y comercialización de criptomonedas y otras tecnologías financieras como fuente de ganancia para los bancos sin plena certeza de su efecto y alcance futuro. Durante el boom de las criptomonedas o de estos ecosistemas de criptomonedas y de fintechs, los bancos utilizaron estas tecnologías básicamente para especular y de esta forma, pues, hacer ganancias. Estas imágenes nos muestran cómo a partir del año 2013 el uso, creación y comercialización de tanto criptomonedas como de todo ¿cómo se le llama? El universo cripto, creció, pero exponencialmente hasta principios del 2022. El gran auge estuvo entre el 2020 y 2021, está en plena pandemia, y es lógico el uso, pues todo el mundo está encerrado, y el uso de las plataformas de fintechs y algunos pagos en criptoactivos fueron relevantes, ¿no? El problema fue que a principios del 22 este tipo de activos empieza a perder valor y al grado que algunos bancos más vinculados a este tipo de actividades quiebran y bueno, pues los bancos que mencionamos no son la excepción. Tenemos también que en las últimas 3 décadas las finanzas se han transformado en todo el mundo de la siguiente manera. Ha habido un acelerado proceso de desregulación e integración, pero a la vez ha habido un proceso de integración de las finanzas, en particular de las grandes corporaciones y mercados a través de un complejo entramado de transacciones y actividades financieras a nivel global. Estas transacciones son muy opacas y muy complejas, ¿no? Estas innovaciones financieras son particularmente complejas en el sentido de que no es fácil regularlas. Cuando una institución, cuando un organismo regulador ha intentado regularlas, se encuentra con que es muy difícil regular lo que no se ve. Entonces, pues han salido del alcance de los reguladores hasta el momento, y también hemos visto un creciente apalancamiento que incrementa la exposición del riesgo con este tipo de tecnologías, ¿no?
que es lo más grave porque no sabemos ni el volumen ni el alcance. Entonces, pero la práctica sigue, el apalancamiento con el uso de criptomonedas. Y por otro lado, tenemos un uso de innovaciones financieras que incrementa la rentabilidad, pero cada vez añade mayor riesgo a las transacciones. Entonces tenemos que la quiebra de Ethereum, Silicon Valley y First Republic, al igual que Signature, son resultado de los procesos de desregulación en el sistema financiero, que no es un proceso reciente, desde los años del 2000 a la fecha ha sido un proceso muy acelerado de desregulación, inclusive después de la crisis financiera del 2007-2008, cuando quisieron como que meter en cintura el sistema financiero, no lo pudieron hacer del todo, de modo que la legislación que se implantaba para regular la Dodd-Frank a la entrada de Trump, se deroga o se congela por lo pronto, ¿no? Y en vez de avanzar hacia la desregulación, durante el periodo de Trump hay una mayor desregulación. Tenemos que la especulación con grandes pérdidas en las nuevas tecnologías financieras ha sido la constante en los últimos años prácticamente, ¿no? Y esto ha afectado los balances de los bancos que están más vinculados con estas prácticas. También tenemos un cambio en la política monetaria que causó pérdidas en los balances por la devaluación del valor de sus activos. Estos bancos, al igual que la mayoría de los bancos estadounidenses, con las bajas tasas de interés y con la abundante liquidez, adquirieron bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo. Esto, al revertirse la política monetaria, lo que hizo fue perder valor, ¿no? El valor del bono tiene una relación inversamente proporcional con las tasas de interés. Entonces, en la medida que suben las tasas de interés, pues el valor de estos bonos del Tesoro a largo plazo se desvalorizan. Y esto crea un hueco en el balance de los bancos, es decir, si el valor de mercado de determinado banco con este tipo de activos en sus balances se cae, pues el valor de mercado en general de este banco empieza a caer y presenta problemas de liquidez. Entonces, cuando los clientes se enteran que de estos bancos, cualquiera de estos bancos, en particular Silicon Valley, está teniendo problemas de liquidez, pues empiezan a retirar sus inversiones, sus depósitos de este banco. Cabe recordar que la mayoría de los clientes de Silicon Valley no eran personas normales, comunes y corrientes, sino eran corporaciones que están en el sector de tecnología. Es decir, los depósitos que Silicon Valley recibió eran millonarios. Entonces, en el momento que buena parte de los clientes de Silicon Valley deciden retirar su dinero, pues son millones y millones de dólares que se requieren en ese momento y que no los tenía. Tenemos también que dentro del balance de estos bancos hay un gran volumen de activos no asegurados. Es decir, muchos de los activos que están, pues no tenían la cobertura del seguro de depósito que cubría hasta $250,000, me parece, ¿no? Los activos sobrepasaban este valor y además, pues el tipo de activos que tenían, pues eran activos riesgosos, no asegurados y por lo tanto estaban desvalorizándose. Entonces se crea un problema importantísimo de descapitalización por un lado, pero también de desvalorización. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque ya Minsky, el gran teórico de las finanzas, el gran teórico moderno de las finanzas, nos decía, ¿cómo podemos prever que se viene una crisis financiera cuando estamos observando, la desvalorización de los activos de manera generalizada? Y este está siendo el caso, no solamente en estos bancos, pero también en los grandes bancos estadounidenses.
Finalmente, la falta de liquidez condujo a una insolvencia bancaria y finalmente a la quiebra de estos bancos. Tenemos la discusión actual va en este sentido. Si estas quiebras solo representan una falta o un problema de supervisión y de regulación, o representa un problema fuerte de un inicio de una crisis financiera por la interconexión del sistema financiero. No obstante, la historia nos enseña que cada crisis financiera moderna inició com a quebra de algum banco. Muitas graças. Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Então, se gostou, deixa lá pra gente um gostei, um tinindo, um joinha, tá? E eu só tenho realmente a agradecer a todos e a todas que seguem as nossas apresentações aqui, os nossos vídeos aqui no canal. Então, continue aqui com a gente. No próximo, a gente vai apresentar aqui também mais temas interessantes para vocês. Até mais!